Nesse vídeo nós vamos falar sobre a produção mundial de semicondutores, os chamados chips, a importância desses componentes hoje no mundo, quem são esses produtores, a que países pertencem e o Brasil, como é o desempenho do Brasil nesse importante setor. Os chips hoje são a base de todo equipamento tecnológico moderno, desde smartphones, computadores, TVs, videogames, passando por equipamentos industriais, agrícolas, médicos, armamentos de defesa, aeroespaciais, além de inteligência artificial, internet nas coisas, computação na nuvem, realidade aumentada e muitas outras. Todas essas tecnologias têm avançado graças ao poder cada vez maior de processamento dos chips em um espaço cada vez menor. Nos últimos tempos, nós temos assistido ao aumento na demanda desses componentes, por diversos motivos. A pandemia, por exemplo, acelerou a transformação digital das sociedades, estas demandando cada vez mais aparelhos digitais e serviços digitais. Além dessa maior procura, fatores estruturais, geopolíticos e até ambientais têm prejudicado a produção e a oferta desses componentes. Independente de como seja a sua rotina, tenho certeza que você utiliza centenas ou até milhares de microchips em apenas um dia. Atividades como acender uma simples lâmpada LED, pagar uma conta com seu cartão do banco ou assistir um vídeo pelo YouTube como você está fazendo agora, só são possíveis graças a essas pequenas peças com milhares de componentes quase invisíveis. Nas últimas décadas, a tecnologia evoluiu de maneira espantosa e mudou completamente o estilo de vida de bilhões de pessoas com aparelhos que se tornaram indispensáveis. Porém, apesar de serem acessíveis para uma grande parte da população mundial, o domínio da tecnologia pertence a poucos países, e controlar a cadeia de fornecimento dos microchips se tornou de extrema importância. Por isso, vimos a disputa entre Estados Unidos e China crescer cada vez mais pelo controle da tecnologia, tanto que Taiwan virou notícia por ser um dos maiores produtores de microchips do mundo. Mas existe um país que é pouco mencionado nessa disputa e que possui um grande poder. Qual é esse país? E por que ele se tornou tão importante é o que vou te mostrar nesse vídeo. Mas quem são os players que detêm a fabricação desses componentes tão importantes no mundo moderno? E o Brasil produz alguma coisa relevante para contribuir com esse setor? Para entendermos essa indústria, temos que dividir a complexa fabricação de um chip em 4 tipos de empresa. 1. As fabricantes de wafer, que se especializaram a partir do silício extraído da natureza a fabricar as bolachas de silício, onde mais tarde vão ser impressos em camadas os complexos circuitos transistorizados, até se obter o chip. Temos dezenas de fabricantes de wafer ao redor do mundo, entre elas destacam-se Siltronics, Shin-Etsu, GlobalWafers e Sunko. 2. Temos as foundries, ou fundições. São empresas que fabricam o chip literalmente, a partir do wafer de silício. Elas detêm a tecnologia de gravar os circuitos transistorizados nas camadas do material de silício, usando processos químicos, físicos, de litografia, etc. A litografia é a tecnologia base atrás desses semicondutores. Ela é medida pelo tamanho do transistor impresso no chip. Quanto menor o tamanho do transistor, mais transistores cabem, maior é a tecnologia, maior o poder de processamento, maior o poder de arquitetura e aplicação específica. Hoje, a litografia do chip se encontra nos 5 nanômetros, liderados pela famosa TSMC, que foi a pioneira no mundo nos chips de 7 nanômetros e nos de 5 nanômetros, e agora estão em fase de implantação dos 3 nanômetros, previsto para o final de 2022 e início de 2023. Outras empresas foundries que se destacam temos GlobalFoundries, UMC, SMC, entre outras.
3. Temos as fabless. São as empresas que projetam seus chips, mas terceirizam a função para outra empresa realizar. Exemplos de fabless temos as gigantes Apple, AMD, Qualcomm, Nvidia, entre outras. 4. Por fim temos as IDMs, Integrated Device Manufacturing. São as fabricantes de dispositivos integrados, que são as empresas que realizam todas as etapas do processo de produção, desde o projeto, design, função, montagem. Entre elas destacam-se Samsung, Intel, Microchip, NXP, etc. Cabe-se aqui destacar a Samsung, que é a única empresa no mundo que consegue fabricar em 5 nanômetros, além da TSM. Lógico, porém, em escala e qualidade menores comparada com a TSM. Quando o assunto é invenção, fica difícil escolher qual é a melhor ou a mais importante da história. Se tivermos falando de inventos tecnológicos, é ainda mais complicado, porque um novo produto ou tecnologia sempre é criado a partir de um componente anterior ou utilizando outros pré-existentes. Essa evolução constante permitiu a invenção, em 1904, das válvulas de diodo, ou válvulas termiônicas, que possibilitaram o controle de correntes elétricas. A utilização dessas válvulas, em conjunto com outros elementos, permitiu a invenção do rádio, da televisão e até do primeiro computador digital e eletrônico da história. O ENIAC, lançado em 1946, utilizava 18.000 válvulas, pesava quase 30 toneladas e ocupava muito espaço. A necessidade de reduzir o tamanho e aplicar a tecnologia em satélites e foguetes, por exemplo, levou à invenção do transistor, que pode substituir as válvulas, mesmo sendo até 200 vezes menor. Das válvulas ao transistor foi um grande salto. Porém, em 1958, o engenheiro Jack Kilby, da empresa Texas Instruments, deu um passo a mais, que mudaria completamente o mundo da tecnologia. Ele conseguiu combinar alguns transistores e outros componentes como resistores em uma pequena placa e criou o primeiro circuito integrado, ou microchip da história, que foi aprimorado e utilizado na criação dos computadores pessoais, celulares e vários outros equipamentos que temos à nossa disposição e que facilitam e muito o nosso dia a dia. A evolução foi impressionante, partindo de 6 transistores instalados no primeiro microchip para alguns bilhões nos mais modernos. O que você percebe nesse setor de semicondutores é que existe um cartel entre os maiores fabricantes do mundo. Apesar da rivalidade e concorrência entre eles, não é raro rumores de parceria entre os mesmos. Inclusive, Intel e Samsung já tiveram ou têm chips produzidos pela TSM. Além disso, a TSM fornece chips para os aparelhos e produtos top de linha da Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm, etc. Será que estamos caminhando de um oligopólio para um monopólio? A resposta é não. Esse aparente jogo capitalista, competitivo, tecnológico, às vezes cooperativo, pode ser abalado a qualquer momento por um agente superior, que são os governos dos países, notadamente das superpotências. O Pentágono, por exemplo, tem pressionado o governo dos Estados Unidos a investirem na produção de chips de ponta para suas armas e reduzir a sua dependência de fabricantes estrangeiros. Ter acesso a semicondutores de ponta é visto em Washington como essencial para manter a indústria de defesa no topo do mundo. E a outra superpotência, a China. Com as sanções impostas pelos Estados Unidos, que vêm desde o governo Trump, empresas de tecnologia chinesa têm tido dificuldade de obter chips de Taiwan, e empresas como a Huawei, que dependem de chips de ponta para se manter competitivas, têm tido problemas. Isso acendeu um alerta em Pequim. E como todos sabem em carta aberta, a China considera Taiwan como uma província rebelde e parte do seu território que um dia deve ser retomado. Alguns analistas acreditam que a invasão da Ucrânia pela Rússia poderia servir como incentivo para a China fazer o mesmo em Taiwan. E outros analistas dizem que uma incursão
militar da China em Taiwan não é simples e a China ainda não estaria preparada e disposta para isso. Além do mais, os Estados Unidos não assistiriam de camarote a China tomar conta de Taiwan e de quebra assumir o controle das empresas líderes mundiais numa tecnologia que Washington considera fundamental estar na vanguarda. Além do mais, uma empresa como a TSM tem relações comerciais bilionárias com empresas americanas, investimentos, ações em bolsa de valores, além de a TSM usar maquinário americano em suas fábricas, e os americanos não gostariam de ver tecnologias avançadas suas serem apropriadas pelos chineses. Todo esse emaranhado de relações comerciais, econômicas, geopolíticas fez nascer um termo que é até tema de livro, que é o escudo de silício. Todas essas relações, além de outros fatores geopolíticos, serviriam como um escudo que protege Taiwan de um ataque da China. Porém, me permita a licença poética, mas todo escudo foi feito para ser quebrado, ou no mínimo testado. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. E o Brasil? Como é o desempenho do Brasil nesse importante setor? Para começar a falar dessa indústria no Brasil, temos que começar pela famosa CEITEC, ou Centro Nacional de Tecnologia em Eletrônica Avançada, estatal criada em 2008 pela Lei 11.759, criada pelo governo Lula com a intenção de fomentar o desenvolvimento e fabricação de semicondutores no Brasil. Ao longo dos anos, a CEITEC desenvolveu e fabricou chips de identificação para documentos e passaporte, chips de identificação veicular para pedágios e estacionamento, chips de rastreamento e identificação de produtos, chips de controle, identificação, rastreamento de animais e rebanhos, entre outros. Continuando, o Brasil tem algumas empresas nacionais fabricantes de chips, como a HT Micron, fundada em 2009 no Rio Grande do Sul, que fabrica chips de identificação, chips de memória, CIs aplicados à internet nas coisas. Temos a Multilaser em Minas Gerais, que fabrica chips de memória de armazenamento, micros SDs e pendrives. Temos a Smart Modular, subsidiária da Global Holdings, com fábricas em Atibaia, São Paulo e Manaus, que fabrica chips de memória, módulos de memória e armazenamento SSD. Temos também algumas startups no modelo Fabless, espalhadas pelo Brasil, algumas associadas a universidades, a centros de pesquisa. Temos IDEA, Chipos, DF Chips, entre outras. Estima-se que o Brasil produz 10% dos chips que consome e importa 90%, mas se tratando de chips de média-baixa, média e alta tecnologia, pode ter certeza que o Brasil traz de fora 100% do que consome, e a indústria brasileira sequer está engatinhando nesse setor. Mas toda essa evolução não teria acontecido se não existisse uma outra, mais silenciosa: a evolução das máquinas que fabricam os microchips e que permitem colocar cada vez mais componentes em espaços cada vez menores. Apesar de ser um processo complicado e que envolve muita tecnologia, a fabricação de um chip começa com um material simples e abundante, o silício, que geralmente é retirado da areia. Após o processo que separa o silício dos outros materiais, é formado o cristal de silício, que permite a fabricação de um cilindro com características extremamente precisas e controladas. Na sequência, esse cilindro é fatiado, criando vários discos que são popularmente conhecidos como wafers, ou, se quiser utilizar um termo mais brasileiro, bolacha. Os discos possuem diferentes medidas, de acordo com o uso. Geralmente, a espessura fica entre 0,7 e 1,5 milímetro, e os diâmetros variam entre 200 e 600 milímetros. Apenas uma dessas bolachas pode se converter em centenas ou milhares de microchips, dependendo da complexidade. O processo seguinte ao que os discos são submetidos é o da litografia, que realmente é onde serão construídos os microchips.
A litografia funciona como uma impressão, porém, nesse caso, utiliza a luz para imprimir nos discos de silício os circuitos projetados. E existem 2 processos diferentes para essa etapa, e entender um pouco sobre cada um deles é extremamente importante para compreender o porquê de uma única empresa ter se tornado tão poderosa no mundo. O processo mais comum é conhecido pela sigla DUV, que significa ultravioleta profundo, e utiliza a luz com comprimento de ondas de 193 nanomilímetros para gravar os chips. O outro processo é chamado de EUV, ou ultravioleta extremo, que utiliza um comprimento de onda 14 vezes menor e com isso consegue produzir chips menores e muito mais potentes. Atualmente, os chips mais simples, utilizados em eletrodomésticos como geladeiras, são produzidos pelo sistema DUV. Já os microchips de maior capacidade, que são utilizados em aparelhos mais complexos como os iPhones mais recentes, são produzidos com a tecnologia EUV. A tecnologia EUV ganhou muita importância em um capítulo da parte na disputa tecnológica entre Estados Unidos e China, pois os microchips possuem uma grande importância no desenvolvimento de armamentos. E somente uma empresa no mundo domina esse processo e produz máquinas EUV. Por isso, para muitos, ela é a empresa mais poderosa do mundo. Você já sabe de qual empresa estou falando? Em 1984, a Philips, uma das grandes empresas do setor eletrônico, se associou com a fabricante de chips Advanced Semiconductor Materials International, conhecida pela sigla ASMI. Juntas, essas 2 empresas dos Países Baixos fundaram a ASM Lithography, uma empresa para desenvolver novos equipamentos voltados para a produção de chips. Segundo o próprio site da empresa, o começo foi bem humilde e a sede ficava em um galpão com goteiras ao lado dos escritórios da Philips na cidade de Eindhoven. Mesmo com esse começo, digamos difícil, a empresa conseguiu lançar em menos de um ano sua primeira máquina que utilizava litografia para a fabricação de microchips. Os investimentos continuaram por parte da Philips e da ASMI, e no ano seguinte à fundação, a empresa já estava instalada em uma sede própria, com condições melhores e contando com mais de 100 funcionários. Aos poucos, novos equipamentos foram lançados e a ASML conquistou outros mercados, como o asiático e o americano, e também estabeleceu parcerias com outras empresas, como a alemã Carl Zeiss, uma das mais importantes fabricantes de equipamentos ópticos do mundo. Como veremos mais adiante, essa parceria dura até hoje e foi importante para o desenvolvimento das máquinas da ASML. Mas a grande virada para a empresa aconteceu em 1995. Neste ano, a Philips passava por uma reestruturação financeira e decidiu se desfazer da participação que tinha na ASML. O caminho escolhido para a venda foi através da abertura de capital, quando a Philips vendeu metade da sua cota no lançamento das ações e a outra metade nos anos seguintes. Já como uma empresa independente, a ASML utilizou os recursos captados nas bolsas de valores dos Países Baixos e dos Estados Unidos para investir em pesquisas e aquisição de empresas menores, geralmente fabricantes de peças para seus equipamentos. Os investimentos pareciam arriscados, mas foram importantes para a empresa se tornar única no mundo. Na virada do milênio, a ASML começou a desenvolver a tecnologia EUV, que te expliquei agora há pouco. A litografia por meio de ultravioleta profundo já era estudada por cientistas desde o começo dos anos 80, porém, nenhuma empresa foi capaz de desenvolver um equipamento com essa tecnologia. Um dos motivos para que nenhuma empresa criasse algo do tipo eram os altos custos envolvidos e a ASML conseguiu resolver esse problema com a ajuda de seus principais clientes. Foram mais de 6 bilhões de euros investidos, um valor que em grande parte veio das empresas TSMC, Samsung e Intel. Essas são as 3 maiores fabricantes de microchips do mundo e juntas são responsáveis por 84% do faturamento da ASML. Ter recursos suficientes e a compra de várias empresas fornecedoras de material e tecnologia, como Silicon Valley Group,
permitiram a ASML começar a vender comercialmente em 2016 a TWINSCAN NXE, que é considerada a máquina mais valiosa do mundo. Dá uma olhada nos detalhes desse impressionante equipamento. A máquina de fabricar chip da ASML tem o tamanho de um ônibus de 2 andares e é montada na sede da empresa, em Veldhoven. Porém, suas peças são fabricadas em 60 locais diferentes, espalhados por 6 países. Após a montagem na fábrica, o equipamento é desmontado e transportado para o cliente, um processo bem complicado, já que são necessários 20 caminhões e 3 Boeing 747 para realizar o transporte. Não é à toa que uma máquina dessas custa nada menos que 200 milhões de dólares. O equipamento é tão sensível que precisa estar em um ambiente extremamente limpo, pois qualquer partícula, por menor que seja, pode danificar a máquina. O ar dentro da sala onde a máquina opera chega a ser 10 mil vezes mais limpo que o ar no ambiente externo. Com um equipamento tão caro, todo cuidado é pouco. Dentro da máquina, a luz ultravioleta, que é invisível ao olho humano, passa por uma série de espelhos até atingir os wafers e gravar os circuitos. Esses espelhos são parte essencial do processo e foram desenvolvidos por aquela parceria de longa data com a Carl Zeiss, que falei agora há pouco. Para que a luz não se desvie, os espelhos precisam ser extremamente planos e nivelados, e segundo a fabricante, eles são. De acordo com a Carl Zeiss, se um espelho desses for ampliado ao tamanho de um país, como a Polônia, por exemplo, a maior variação na superfície deles seria de apenas 1 milímetro. Até o final de 2022, a ASML já havia vendido 190 dessas máquinas, que ajudou a companhia a se tornar uma das empresas mais valiosas da Europa. Mas por que não surgiu nenhuma concorrente até agora? E qual poder essa empresa dá ao governo dos Países Baixos na guerra dos chips, travada entre China e Estados Unidos? É o que você vai descobrir agora. Além de ser a pioneira e manter uma reputação baseada na eficiência operacional e capacidade de entrega, a ASML é dona de um amplo portfólio de patentes relacionadas à litografia, o que dá à empresa uma enorme vantagem competitiva e protege suas inovações tecnológicas. Isso dificulta que suas concorrentes, como as japonesas Nikon e Canon, por exemplo, fabriquem máquinas com a tecnologia EUV. Mas o surgimento de uma outra empresa que possa construir equipamentos que utilizem a tecnologia EUV é um dos principais objetivos da China, e o governo chinês anunciou no final do ano passado um plano de investimento de 143 bilhões de dólares para o desenvolvimento das indústrias chinesas de chips. A Huawei, uma das maiores empresas chinesas de tecnologia, divulgou recentemente que conseguiu importantes avanços na fabricação de um componente utilizado na máquina, a fonte de luz. Mas, de acordo com uma reportagem da CNBC, pode demorar décadas até que surja algum concorrente. Primeiro porque, naturalmente, estamos diante de uma tecnologia muito complexa. E segundo porque, provavelmente, nenhuma empresa poderá desenvolver tudo sozinha. Serão necessárias parcerias. E, nesse ponto, todas as aquisições e os acordos feitos pela ASML com seus fornecedores não permitem que essas empresas colaborem com possíveis concorrentes. Dessa forma, a ASML deve seguir ainda por muito tempo sendo uma das empresas mais importantes e estratégicas do mundo, como uma peça importantíssima na disputa entre China e Estados Unidos. Segundo uma reportagem da agência Reuters, em 2018, o governo dos Países Baixos havia concedido uma licença para a ASML vender sua máquina mais avançada para um cliente chinês. Porém, o governo dos Estados Unidos, na época comandado por Donald Trump, procurou formas de bloquear a venda e, após pelo menos 4 rodadas de negociações envolvendo autoridades dos dois países, a licença foi retirada e nenhuma máquina EUV foi vendida para a China até o momento. Nem mesmo a troca de comando na Casa Branca foi capaz de mudar o cenário, e o presidente Joe Biden aprovou em agosto de 2022 a Lei dos Chips, que restringem o acesso chinês a tecnologias americanas. Além das restrições, a lei também prevê incentivos de 280 bilhões de dólares a empresas do setor para a construção de fábricas dentro dos Estados Unidos e incentivo à pesquisa.
Porém, a lei só vai funcionar se o governo neerlandês e a ASML concordarem em manter a China longe de suas máquinas. Para a empresa, perder um mercado como a China, obviamente, não é interessante, e esse jogo de poder entre os governos prejudica a receita da empresa. Por outro lado, isso também pode prolongar o monopólio por mais tempo, já que, ao adquirir uma dessas máquinas, a China poderia se utilizar de engenharia reversa para tentar copiar a tecnologia e produzir seus próprios equipamentos o quanto antes. Resta saber se os Países Baixos continuarão seguindo as decisões americanas ou se os lucros e outros interesses vão falar mais alto.